O sistema achou que o problema estava resolvido. Só que eis que surge uma nova pedra no sapato, que é a possibilidade do Flávio Bolsonaro como candidato e não do Eduardo. Que o desejo do Centrão é pegar os votos do presidente Bolsonaro sem precisar de um candidato bolsonarista, isso nós já sabemos. Isso era claro, a gente bastava observar as posições do pessoal do Centrão, por exemplo, do Ciro Nogueira, era também, bastava ver as posições da Faria Lima, né? Vejam o desespero até do Café com Ferre, esses caras porta-vozes da Faria Lima. Era claro, por exemplo, quando você via o próprio Alexandre de Moraes encontrando com o Tarcísio, eles tinham um plano e o plano era muito claro. Uma eleição, Tarcísio versus Lula, onde o sistema simplesmente não correria risco de perder. Se vencesse o Tarcísio, eles estavam felizes. Se vencesse o Lula, eles estavam felizes também. Só que o único problema disso é que o bolsonarismo continua mais forte do que nunca. Então eles precisavam tirar, na base da força, o Jair Bolsonaro da disputa, caso contrário ia acontecer o que aconteceu com o Trump nos Estados Unidos. E a única forma de fazê-lo era colocando Jair Bolsonaro em uma posição tão vulnerável a ponto dele não ter outra alternativa senão aceitar e endossar esse cenário. E aí estava perfeito, você não precisa nem de urna eletrônica. Efetivamente, então, como a gente já viu, e a gente vem, é por isso que a gente vem dizendo que hoje Jair Bolsonaro é um refém. Por isso, o julgamento às pressas, as medidas cautelares em um processo em que ele nem é indiciado, a dificultação do presidente Bolsonaro de falar, gravar vídeos, dar entrevistas, fazer encontros com lideranças políticas e por aí vai. E o plano do sistema estava indo perfeitamente, estava tudo encaminhado. Só que no meio dessa bagunça apareceu uma pedra no meio do caminho. E essa pedra chama-se Eduardo Nantes Bolsonaro. Quando o Eduardo Bolsonaro partiu para os Estados Unidos a contragosto dos seus aliados, inclusive do seu pai, e se livrou das garras do sistema, ele colocou o sistema numa posição complicada, porque ele passou a dizer que se o pai não fosse candidato, ele iria disputar as eleições presidenciais como candidato bolsonarista. E isso ferrou com o sistema. E por que ferrou com o sistema? Ora, vejam, por exemplo, a nova pesquisa da Quest. Em um cenário com Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro na urna, e lembrem-se, essa é a Quest, que sempre prejudica os bolsonaristas, é o Instituto da Globo News. Mas no cenário Lula, Tarcísio e Eduardo Bolsonaro nas urnas, e Eduardo pode ser candidato por qualquer um dos 30 partidos que o Brasil tem, Eduardo e Tarcísio estão empatados. Ou seja, se Eduardo sai candidato com Tarcísio, o Eduardo teria, imagine com a pressão das redes sociais, o tamanho do movimento que isso seria. Eduardo teria enorme chance de ir para o segundo turno. E se o Eduardo for para o segundo turno, o Tarcísio perderia o governo de São Paulo. Lembre-se, ele precisa se desincompatibilizar para concorrer à presidência. Não precisa se desincompatibilizar para concorrer ao governo, mas sim para concorrer à presidência. E há quem diga, meu Deus, não, se Eduardo e Tarcísio forem candidatos, o risco é o Lula ganhar no primeiro turno. Ora, que bobagem. Uma coisa que se sabe em política eleitoral é quanto mais candidatos, maior a chance de que haja um segundo turno. Quanto mais opções você der para o eleitor, e hoje você tem quase 20% de brancos nulos, não sabem, não vão votar em ninguém, quanto mais opções você der ao eleitor, menor a chance do Lula levar no primeiro turno. Eu não canso de dizer que eu não acho que o próprio governador Tarcísio seja entusiasta desse plano. Eu, Paulo, chamem de inocente, eu acho que o Tarcísio é leal ao Bolsonaro e não acho que ele seja o artífice desse plano. Eu acho que ele está sendo tratado como um peão, utilizado como um peão no plano do Centrão. E o que o sistema quer é isso mesmo, é um peão. Agora, o que eu tenho, a certeza que eu tenho é que o governador talvez aceitasse participar deste plano por aclamação. Mas entrar nessa bola dividida, eu duvido, porque ele só tem a perder.
ele jogaria fora uma reeleição certa em São Paulo por uma eleição muito difícil, incerta para presidente, que pode acabar queimando com ele, inclusive queimando ele na sua base eleitoral. Neste sentido, esse plano é maravilhoso para o PT, que tem a possibilidade de destruir o Tarcísio como liderança em São Paulo, gerar uma briga gigantesca dentro da direita e ainda assim levar a presidência, porque lembrem-se, eles controlam o sistema eleitoral. Então vejam, perde o governo de São Paulo, entrega para o Centrão, que é o segundo maior orçamento da América do Sul, só perdendo para a própria União, destroem uma liderança que é uma liderança forte no Brasil, e ainda podem continuar com a presidência, porque, volto a dizer, eles controlam o sistema eleitoral. Então, Eduardo joga uma, como a gente diz, né, uma chave de rosca nessa engrenagem. E entendendo isso é que o sistema parte para a destruição do Eduardo, porque ele é o obstáculo. Daí vem o suposto processo fajuto contra Eduardo Bolsonaro e contra mim. Porque o objetivo final desse processo é, e é por isso que eles não tiveram problema em tentar fazer carta algatória para mim, que eles sabem que não vai chegar, que não vai dar certo, etc, etc. Porque o objetivo é tornar o Eduardo inelegível. Embora eu já tenha dito que se me encherem muito o saco, eu escolho um estado e saio como senador só para irritar as pessoas. Só para dividir o voto de algum desgraçado desse do sistema. E apesar de ninguém saber ao certo o que vai acontecer com esse processo do Eduardo, se eles vão conseguir julgar o Eduardo à revelia, etc., no tabuleiro político, a elite já estava tratando o Eduardo como carta fora do baralho. E é bom que fique assim. O sistema achou que o problema estava resolvido. Só que eis que surge uma nova pedra no sapato, que é a possibilidade do Flávio Bolsonaro como candidato e não do Eduardo. Entendam, Flávio e Eduardo, embora tenham personalidades diferentes e sejam pessoas diferentes, ambos representam o projeto do bolsonarismo e estão absolutamente alinhados no projeto do Brasil. Aliás, estão neste momento em uma viagem a El Salvador para uma reunião com Bukele, o que só corrobora esse alinhamento e essa visão, por exemplo, contra o narcoestado que está se formando no Brasil. Então, Flávio seria também um excelente candidato. E essa é uma discussão que acontecia em bastidores, mas a mera possibilidade disso acontecer começou a tocar fogo em Brasília. Vejam, por exemplo, o que diz a porta-voz do Alexandre de Moraes, Daniela Lima. Né, que o Flávio Bolsonaro e o Ciro Nogueira tiveram uma discussão muito acalorada, na qual o Flávio Bolsonaro acusou o Ciro de estar trabalhando de olho na vice do Tarcísio de Freitas e não de olho naquilo que era melhor para a direita. E disse que se fosse o caso... Bruno, coloca esse vídeo em tela cheia, por favor. Ele próprio seria, assim, o nome da família a representar o bolsonarismo. Por que isso é um problema grande para a direita e para o centrão em especial, né? Porque se houver dois candidatos do mesmo campo, a vida do presidente Lula, que hoje diz que vai disputar a reeleição, vai ficar muito mais fácil. Porque você pega 48% que seja, vou partir do princípio que o bolsonarismo não perdeu um voto de 22 para cá. Se você pega esses 48 divide entre metade, ou mesmo 2/3, 1/3, fica mais fácil para que, em votos válidos, o petista obtenha talvez uma vitória até em primeiro turno. Aliás, o que muita gente que resistiu, os ministros, o Celso Sabino do Turismo, por exemplo, deu uma entrevista para o UOL há pouco tempo, dizendo a direita vai se dividir e o Lula vai ganhar em primeiro turno. Por quê? Porque se isso acontecer, de fato, facilita ali a vida para o campo da esquerda. Agora, qual também é a questão, né? Ao colocar o corpo no meio das discussões sobre Tarcísio de Freitas, o Flávio compra tempo para o pai dele. Como compra tempo, Daniela? Ele obstaculiza de maneira eficiente uma eventual reunião dos partidos de centro, todos em torno do governador de São Paulo, já para em janeiro apontá-lo como o nome de Jair Bolsonaro. Quanto mais adiante isso ficar, mais pressionado Tarcísio vai estar, inclusive pelo tempo de desincompatibilização. Se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair do governo de São Paulo. Ele pode disputar a reeleição ao governo de São Paulo no cargo, mas se quiser ser candidato à presidência, ele precisa sair, né, se desincompatibilizar. Então, ao colocar o próprio corpo como uma barreira, o próprio nome como uma barreira, não estando tão queimado
nem de perto, como Eduardo Bolsonaro, Flávio compra tempo ao pai e à família como árbitros de para onde a direita vai. Isso que ela falou, a primeira parte, assim, eu fico constrangido de ver um comentarista político falar um troço desse na televisão. Do ponto de vista eleitoral, para a vitória no primeiro ou segundo turno, não faz absolutamente nenhuma diferença se os votos estão concentrados em um candidato ou se estão concentrados, estão divididos em dois candidatos. Se os candidatos vão ter 50% dos votos, podem estar 25% ou 26% com um, 24% com o outro, ou 40% com um e 10% com o outro, não faz a menor diferença. Para a eleição ser ganha no primeiro turno, você precisa ter 50% mais um dos votos válidos. Como os outros votos estão divididos é absolutamente irrelevante. Na verdade, eu volto a dizer, se você dar mais opções para os eleitores, normalmente, porque os candidatos, você começa a ter candidatos que não têm rejeição, a vida do candidato líder, do candidato consolidado, do polo do outro lado, se torna pior e não melhor. Mas o meu ponto não era nem esse, é que os planos do sistema estão, neste momento, como diz a porta-voz do sistema, bagunçados. E aí a mesma elite que apostava todas as fichas no Tarcísio já começa a ficar incomodada, como mostrou, eu falei aqui, o próprio Ferri nesse post, comentando sobre o fato do Bolsonaro não planejar, decidir o candidato até as vésperas da eleição do ano que vem. Pior cenário para a direita, Bolsonaro na papuda e indefinição do nome indicado para 2026 até julho. Eu trago aqui o Ferri não porque eu desgosto dele, nem porque ele seja tão relevante, mas é só porque é uma pessoa que vocaliza as coisas que são ditas lá na Faria Lima. É uma pessoa que, assim como o Guga Energúmeno, vocaliza a mentalidade da esquerda. As pessoas são possuídas, né, por um espírito. E eu digo que o sistema está tão perdido, mas tão perdido, que o Ciro Nogueira, nessa treta com o Flávio Bolsonaro, veio a público dizer que comunicou ao Bolsonaro que o nome dele não estava disponível para vice em 2026. Então, é um grau de desconexão interplanetário, assim, da realidade. Porque o Ciro Nogueira dizendo que não está disponível para ser vice é a mesma coisa que eu mando ligar para Sidney Sweeney agora e dizer que não, nesse momento, Sidney, eu estou para me casar, não estou disponível para um relacionamento. Vou ligar para o Ancelotti, vou dizer que não estou disponível para cobrir qualquer desfalque na Copa do Mundo, vou ligar para a Ferrari, dizer que eu não estou disponível para substituir o Lewis Hamilton. Vou ligar para a Marvel e dizer que, poxa, não vou ser o novo Homem de Ferro, no lugar do Robert Downey Jr. É uma falta assustadora de capacidade de leitura da realidade. Porque esses caras só conversam entre si e só comentam e consomem o que eles mesmos dizem. Enquanto, você veja, outro exemplo, a Gazeta do Povo, que vocês maldosamente estão apelidando aí agora de Gazeta do Novo, eu não. Gazeta do Novo é bom. Isso não foi um apelido que eu dei, não. Normalmente eu dou bons apelidos. A Gazeta do Novo está dizendo que a comunicação está confusa. Né? Eu já falei milhões de vezes que o presidente Bolsonaro não tem a personalidade de um líder decidido. Isso não é necessariamente nenhuma crítica, é um fato. O presidente Bolsonaro é errático, ele não gosta de tomar decisão, deixa sempre para o último minuto, geralmente quando é tarde demais. Foi assim para a escolha de vice, foi assim para a escolha do que fazer em relação aos Estados Unidos, etc. É a característica dele. E eu continuo achando exatamente que é isso que vai acontecer. Quem quer que seja o escolhido do Bolsonaro para 2026, parece que só vai saber lá para meados do ano que vem. E até lá, queridos, muita água vai rolar. Quem poderia imaginar, há 3 meses, que nós estaríamos onde é que nós estamos? A gente já conseguiu avançar em muita frente, mesmo que lentamente. Então, até março, onde é que a gente vai estar? Eu não sei. O que muda, o que mudou e o que as pessoas precisam prestar atenção é que eu acho que pela primeira vez existe gente, aí eu coloco Eduardo Bolsonaro como principal nome nessa história, gente com visão de tabuleiro e que sabe exatamente o que está fazendo. Não é xadrez 4D, é plano. E qual o objetivo principal? O objetivo principal não é ter uma eleição de 2026 com um candidato simplesmente, aparentemente competitivo nas pesquisas contra o Lula.
mas uma eleição fajuta, onde o sistema concorre contra o sistema, debaixo da censura e da tirania do STF que controla o sistema eleitoral. Ora, isso é uma farsa. A gente precisa, como nós temos feito, buscar formas de enfraquecer o sistema. E eu acho que as mudanças no STF estão deixando claro que há muito sucesso nessa direção. As derrotas do governo no Congresso mostram que há muito sucesso nessa direção. Eu, particularmente, continuo achando que é inevitável a aprovação de uma anistia e não dosimetria. E eu acho que é por isso que a gente vai continuar lutando. O que antes parecia impossível, agora começou a acontecer. Magnitsky, visto, sanções, bloqueios, pressão real e anistia no horizonte. Mas essa virada só foi possível com o apoio direto de gente como você. E se você quer fazer parte desse movimento de verdade, entre agora em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Apoie com $5 por mês ou se torne patrono Gold com 49 e entre no grupo dos que fazem a diferença. Vai lá, agora.